Fazer contato com um cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Nicoli Ramires. Bom dia, Nicoli. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos os ouvintes. Nicoli, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, acabou concordando com o pedido da Polícia Federal e opinou de forma favorável pela tomada de depoimento do presidente Jair Bolsonaro no inquérito aberto no STF a partir das denúncias feitas pelo ex-ministro da Justiça Sérgio Moro. É mais um episódio que, na verdade, mancha o governo, porque temos aí um presidente da República que pode ter que dar um depoimento dentro desse inquérito. Já teve o episódio do vídeo exposto, né, publicamente, mostrando ali o que a gente viu. Como que você vê mais esse episódio e essa investigação seguindo, né? Apesar das tentativas de travá-la em relação a Jair Bolsonaro, Nicoli? Bom, primeiro que o Aras, que é o Procurador-Geral da República, ele está encurralado, literalmente, né? De um lado, ele sofre pressão do Bolsonaro, que o colocou no cargo, com o objetivo, de alguma maneira, blindar eventuais processos contra o próprio presidente. E também, por outro lado, a gente tem toda uma pressão da mídia sobre o Procurador-Geral da República. A gente viu essa semana o próprio procurador dando uma entrevista para o Pedro Bial na Globo, o que já demonstra que por si só, uma tentativa de pressioná-lo, mesmo porque nós não sabemos qual é a validade agora do mandato do presidente Bolsonaro. Então, o Aras, com essa atitude, né, de conduzir o processo a fim de que Bolsonaro preste depoimento, é uma tentativa de se articular das duas formas, ou seja, ele não necessariamente está acusando o Bolsonaro e, ao mesmo tempo, agrada a grande mídia e parte da população que é contra o Bolsonaro, à medida que convoca o próprio presidente, pelo menos para prestar depoimento, esclarecimentos sobre essas questões que nós estamos discutindo aqui, né, a respeito dos filhos. Provavelmente ele também seja chamado em relação ao gabinete de ódio que acabou produzindo todo o fenômeno das fake news. Então, o Aras, ele de fato está encurralado e eis a questão, né, está sendo pressionado tanto pelo presidente quanto também por outros poderes, né, congressistas e principalmente os meios de comunicação. E o que me parece é que é uma questão de tempo, né, para decidir para qual dos dois lados o Aras tende a se encaminhar. E eu analiso a curto e médio prazo um divórcio, né, entre o próprio Aras e o presidente. Por outro lado, também a gente não pode esquecer que o próprio presidente prometeu uma vaga no STF para o Aras, né? Pelo menos é o que está indicado. Então é um jogo de xadrez, literalmente, né? E o Aras tenta, de alguma maneira, agradar os dois lados, os bolsonaristas e o restante 70% da população, né, que hoje se manifesta contra Bolsonaro. E acredito também que deva haver uma pressão muito grande por parte dos integrantes do Ministério Público, né? Já que boa parte deles, alguns estão preocupados de fato com a instituição e outros com a imagem que alguns procuradores conseguiram adquirir de super-heróis, de justiceiros. E é óbvio que a conduta do Aras acaba afetando tanto quem quer preservar a instituição, quanto quem quer preservar, na verdade, essa figura mítica do procurador-herói. Exatamente, né? Então, isso mostra como as instituições, principalmente aquelas ligadas à investigação, polícia, Ministério Público, etc., elas não são exatamente neutras, né? Elas sempre agem de uma maneira política. E se criou um mito, né, de que, de fato, juízes, procuradores e tudo mais teriam capacidade de agir de uma maneira imparcial, mas isso não existe, né? À medida que o indivíduo diz ser imparcial, ele acaba de tomar uma postura, de modo que é óbvio que as decisões são sempre tomadas em função de interesses políticos e econômicos. É importante deixar isso claro. Então, o que de fato pode levar a um aprofundamento do caso do Bolsonaro é a pressão popular, uma intensificação da crise econômica, ou mesmo um colapso ainda maior do nosso sistema de saúde por conta do coronavírus. Então, da mesma maneira, o Bolsonaro também está encurralado, né? O que faz com que
ele de uma maneira patética aos domingos saia à frente, né, do Palácio do Planalto, abrace os seus eleitores, até mesmo de uma maneira napoleônica, né, andando num cavalo e tudo mais, mas é o que resta a Bolsonaro, né, ou seja, pressionar os seus opositores com falas que se aproximam do fascismo, e esse último final de semana tivemos claramente, né, a percepção de que os apoiadores de Bolsonaro que saíram às ruas carregam bandeiras fascistas, e ao mesmo tempo, ao convocar de alguma maneira os militares, né, essa discussão se eles exerceriam ou não o poder moderador aqui no Brasil, tudo isso é uma maneira de tentar enfraquecer a oposição a Bolsonaro e até mesmo intimidar, o que é muito perigoso para a democracia. E quando, lembrando justamente do domingo, né, dessa cavalgada de Jair Bolsonaro, a gente recorda que era um cavalo que, na verdade, ele está ali na Polícia Militar do Distrito Federal. Não era um cavalo, no caso do Exército, mas sim da Polícia Militar do Distrito Federal. E no mesmo dia a gente teve a Polícia Militar de São Paulo agindo contra manifestantes que pediam democracia, também viu ações do mesmo caráter no Rio de Janeiro. Hoje, na sua avaliação, Nicoli, o Bolsonaro se apoia mais nas polícias militares para se manter no poder do que nas próprias Forças Armadas, que ele diz que estão do seu lado? Bom, a polícia é sempre uma instituição ligada aos governos do Estado, né? Porém, tradicionalmente, as polícias, o que a gente tem visto no último ano, elas sempre estiveram mais próximas dessa categoria de indivíduo que se julga como cidadão de bem, né? Veste verde e amarelo, que é intervenção militar. Haja visto o que aconteceu domingo na Paulista, né? Ou seja, as borrachadas, né, e tiros de borracha foram direcionados aos manifestantes que pediam democracia, enquanto que aqueles vestidos de verde e amarelo, e muitos deles com símbolos neonazistas, ficaram na Paulista até mesmo, de alguma maneira, protegidos pela polícia. Agora, o que aconteceu em Brasília também é um absurdo, né? A polícia não pode, de alguma maneira, de nenhuma maneira, empregar um cavalo, né, para que o presidente, sem máscara, né, em meio ao coronavírus, passeie em meio à multidão. Mas a polícia, ela tem no Brasil e também nos Estados Unidos, como a gente está vendo, primeiro um papel racial, um papel racista, né, de a participação dos negros no mundo dos brancos. E daí o seu fator psicológico, né, e também violento, que é exatamente afastar qualquer possibilidade de oposição ao mundo dos brancos. Então isso envolve movimentos de democracia, movimentos negros, ou até mesmo um indivíduo negro que simplesmente perambule pela cidade ou por um bairro branco. Então todos esses elementos acabam se identificando com algumas posturas de Bolsonaro, entre elas uma visão racista. Nós vimos ontem, através do Estadão, o presidente da Fundação Palmares divulgando um vídeo, né, chamando o movimento negro de escória. E isso tudo ilustra como o governo Bolsonaro tenta permanentemente deslegitimar as pautas sociais, entre elas o movimento negro, atacando, né, dizendo que seria injusto você fornecer cotas, de que seriam movimentos de preguiçosos, vagabundos. Então, são palavras que saem do próprio presidente ou dos seus aliados, o que mostra, querendo ou não, que é um governo de tendência racista e que cada vez mais se consolida enquanto tal, né? Isso é um ponto muito problemático que a gente precisa discutir. E você citou essa declaração do presidente da Fundação Palmares e que também revela um tipo de iniciativa corriqueira por parte não só do presidente da República, como dos integrantes, inclusive de membros da sua família, que é a busca incessante por inimigos, né? Você sempre, na verdade, é aquela tentativa de estabelecer uma narrativa que o governo está tentando trabalhar, mas estão impedindo. Então quem está impedindo é o movimento negro, são os movimentos populares, é o STF, é o Congresso Nacional. Tem sempre um inimigo de ocasião para escolher e também para aumentar a mobilização da sua base. Você acha que vai continuar, o governo deve acirrar, aumentar ainda mais o uso desse tipo de artimanha, Nicoli? Sim, é uma artimanha típica dos fascistas, né? A gente não pode esquecer disso, né? Hitler não teria chegado ao poder sem acusar permanentemente os socialistas na Alemanha
A mesma coisa com Mussolini na Itália também, permanentemente criticando os comunistas, ora colocando culpa na Alemanha, né, nos judeus, de repente aos deficientes, homossexuais. Então vejam que faz parte, né, das artimanhas do governo e ao mesmo tempo confundir o seu eleitorado, né? Então, se, por exemplo, estiver chovendo, Bolsonaro dirá que não está chovendo e vai tentar convencer os seus eleitores de que não chove. Isso aqui é só uma metáfora simples, né? Mas permanentemente o governo Bolsonaro é um governo negacionista de princípios científicos, princípios históricos, estudados e consolidados, não só no mundo acadêmico, né? Mas também entre os meios de comunicação. Então, ano passado, ao dizer que o nazismo é de esquerda, ao dizer que a cloroquina vai curar alguma coisa, e você vê todos os membros do governo de uma maneira patética defendendo essa postura apenas para manter os cargos e privilégios, a gente começa a ver que é um governo que, no final das contas, desvirtua radicalmente a realidade, tornando seus apoiadores verdadeiros ingênuos, incapazes de perceber que estão sendo ludibriados. Esse é um ponto fundamental aqui. E a paciência da sociedade parece estar cada vez menor, a começar pelos meios de comunicação, né, que também, de uma maneira corriqueira, estão desmentindo, os meios de comunicação estão desmentindo as falas de Bolsonaro e dos seus aliados. E também agora a gente tem um ingrediente a mais, que é a questão das manifestações raciais. Então eu diria que, com o aprofundamento da crise, com cada vez mais a classe média perdendo condições de se sustentar, talvez aconteça algo muito próximo que está acontecendo nos Estados Unidos. Por que existem tantos brancos apoiando o caso do George Floyd, né, misturando a população negra? Porque essa parte da população branca americana está empobrecendo, foi demitida, não tem mais o mesmo acesso ao consumo, o que produziu uma identificação desses indivíduos desempregados brancos com a condição corriqueira dos negros, discriminação, falta de acesso a serviços públicos, etc. e tal. E no Brasil a marcha não parece ser tão diferente. A gente já tem uma grande quantidade, óbvio, né, da população negra marginalizada, excluída, sem acesso à saúde, educação, morando em favela, sem saneamento básico. Só que agora a gente começa um novo movimento aqui no Brasil, em que, com quase 3 meses de coronavírus e de quarentena, a classe média está perdendo poder aquisitivo e não está conseguindo pagar as suas dívidas. E, ocorrendo isso, também deve haver um processo de identificação de uma parte, e até mesmo uma elite branca, né, com as condições de exploração e pauperismo da população mais pobre e negra. O que pode ser um caldeirão de pólvora, literalmente, né? Eu diria que esse mês de junho vai ser decisivo para a história desse século, uma vez que as lutas, antes mesmo de serem de classe, talvez sejam raciais. E é um problema, uma cicatriz que tanto a sociedade americana quanto a brasileira possui. Só que nós muito mais, porque o nosso racismo não é declarado, ele não é oficial, como ocorreu nos Estados Unidos, em que você literalmente tem um bairro de branco, um bairro de negro, você tem até mesmo comportamentos que segregam de fato brancos e negros. E aqui no Brasil isso ocorre de uma maneira mascarada, cordial, diria Sérgio Buarque de Holanda. Misturam-se afetos, mascaram-se as violências, se diz muito que não existem racistas, que há uma democracia racial, quando na verdade nós sabemos que esse racismo ele é hipócrita, é mascarado, e ele existe fortemente no país, mas, como disse, mascarado por relações que parecem ser afetuosas, quando na verdade são o próprio mascaramento das violências, né? Então isso pode ser um ingrediente inovador na nossa política, ou seja, as pautas raciais e também dos indígenas, né? A gente não pode esquecer que não é só a população negra que passa por um processo de necropolítica, né? De ataque do governo, a necessidade de extinção do governo de uma parte da população. Mas os indígenas literalmente estão em guerra com o governo. Suas terras estão sendo tomadas, eles estão sendo mortos, sem nenhum respeito à Constituição e também ao seu legado tradicional e das suas terras, né? Então, a gente tem que parar para pensar nisso, né? É um governo que age de uma maneira genocida. Isso tem um nome, que é a necropolítica, que é a tentativa de eliminar, excluir outras etnias e grupos étnicos, né, dentro de uma sociedade.
Nicole, tem muitos analistas que veem as pesquisas de popularidade, né, onde Bolsonaro mantém ali cerca de 30% de ótimo bom por parte de pessoas que falam a respeito do seu governo, enquanto 70% se opõem. Tem muita gente que avalia que é um cenário de impasse, porque não existiria, em tese, força suficiente para um processo de impeachment ou mesmo para que fosse efetivada a cassação da sua chapa ali no TSE, mas também não existe condições de governabilidade na prática, e não é à toa que o governo está fazendo aí negociações seguidas com o Centrão. Tivemos aí um recorde de liberação de emendas em abril, desde que elas começaram a ser monitoradas em 2016, também distribuição de cargos, essa recorrência de Bolsonaro a elementos que representam, simbolizam força, seja o apelo aos militares, seja o apelo às polícias militares. Então, esses, na verdade, elementos de luta racial que você cita poderiam justamente desfazer esse impasse que a gente vive hoje? Sem dúvida, né? Uma cicatriz do nosso país. E no Rio de Janeiro, por exemplo, nós vimos essa semana, pela primeira vez, né, movimentos de cunho racial cercaram, né, a assembleia deles, e assim como o Palácio do Governo, né, as manifestações das pessoas que moram nos morros negras, elas estão, sim, se engajando, tomando partido político, que é muito importante, e muito influenciado pelo que está acontecendo nos Estados Unidos. Então isso tende a reforçar, né, a arquitetura, aliás, tende a reforçar a crítica, melhor dizendo, a arquitetura de Bolsonaro para se manter no poder. Você citou a questão do acordo com o Centrão, lembrando que esse Centrão não tem o menor objetivo de ser o governo, mas sim pertencer a qualquer governo, seja ele qual for, e, ao mesmo tempo, de fato, existe essa possibilidade, né, de um acirramento das lutas raciais aqui no Brasil. Nós chegamos já à gota d'água. É impressionante como no Brasil todos os dias rapazes, jovens, negros são mortos no país, e de uma maneira absolutamente arbitrária, seja em São Paulo, seja no Rio de Janeiro, em outras cidades do país também, e sempre angariado pela truculência policial. A polícia no Brasil, que a gente estava citando agora há pouco, né, que se manifesta geralmente a favor desses 30%, né, dos bolsonaristas e tudo mais, é uma polícia que funciona como um escudo não só da burguesia, mas também racial dos brancos. Então, chegamos no limite, no mundo inteiro. A gente está vendo manifestação na França, porque há 1 ou 2 anos atrás mataram da mesma maneira que George Floyd nos Estados Unidos, um francês negro também dentro de uma delegacia. E aqui no Brasil não faltam casos, exemplos. Até eu diria que, de alguma maneira, a imprensa, com tantas informações do extermínio negro no Brasil, acaba anestesiando a percepção, né, do telespectador, do leitor. São tantos casos que, de alguma maneira, isso, infelizmente, se normatizou no Brasil. Mas agora é o momento, já que temos um governo tão autoritário e pouco afeito à democracia, é o momento de criticá-lo, é o momento de pressioná-lo, porque se isso não for feito, há um risco gravíssimo de aumento desse extermínio sobre a população negra, fora os indígenas também. Pensemos também no público LGBT, o pessoal que é de esquerda, as mulheres também, as violências, né, todas sofridas por elas. Então, de fato, é um governo que consegue fazer algo extraordinário, não porque ele quer, mas é extraordinário porque contra o governo Bolsonaro conseguiu-se unir liberais e a esquerda ao mesmo tempo contra o Bolsonaro. Nós permanentemente estamos em debate, crítica, brigamos muitas vezes com liberais, pessoas razoavelmente e educadamente de direita, não os fascistas. Mas a gente nunca se bate, a gente não quer a eliminação do outro, a gente acha importante a existência da contradição, do diálogo. Isso é fundamental para uma democracia. Mas vejam que Bolsonaro elimina a possibilidade desse debate. Bolsonaro é um governo incivilizatório, é um governo que age contra os próprios princípios democráticos. Então hoje a gente vê crescendo no país todo um movimento de progressistas, sejam eles liberais, sejam eles de esquerda, porque o fundamental agora
é garantir minimamente a existência da nossa democracia, a possibilidade de que todos possam participar e cada vez mais abrir possibilidade de que grupos excluídos participem também, sobretudo a população negra, a população indígena, mulheres, público LGBT, deficientes. Então, esse é um momento que, embora seja muito difícil para a história do país, é um momento em que as bandeiras políticas precisam ser levantadas. E é preciso a gente demonstrar que o mais importante é a gente conseguir preservar a civilidade. Não se trata mais de uma disputa entre esquerda e direita que nós estamos vivendo hoje, mas sim entre civilização e barbárie. E se Bolsonaro permanecer no poder, a tendência é que o governo cada vez mais desafie a sociedade, tornando-se cada vez mais autoritário, e as nossas liberdades individuais e direitos tendem a literalmente desaparecer, né? Então, é por isso que é um momento histórico muito importante. Não é possível mais manter Bolsonaro no poder. Bolsonaro é um risco à paz, é um risco à civilização, é um risco à ciência, é um risco aos mais pobres e todo o público que a gente já discutiu aqui, né? Negros, mulheres, LGBTs, a esquerda, etc. e tal, né? Então, é isso que a gente precisa parar para pensar. Tá certo, Nicoli. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. E até a próxima. Até a próxima, muito obrigado. Conversamos aqui com o cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Nicoli Ramires. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.